Tá bom? Já estamos no horário e o Marco Isaac vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário, o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. Bem, se estamos aqui encarnados, é porque precisamos de viver essa vida material, onde encontramos muitas provas e oportunidades de experiências que irão ajudar em nosso aprendizado. E se soubermos como passar por elas, ajudarão também na nossa evolução espiritual. O nosso próprio mestre já nos disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só que o mais comum em nossa sociedade, extremamente materialista e consumista, é se dar total prioridade à conquista dos aspectos materiais, que poderemos usufruir durante alguns anos, mas que teremos que deixar aqui ao partir para outro plano. Em contrapartida, quase ou nenhuma prioridade aos aspectos espirituais, que são os que levaremos para toda a eternidade, o que parece ser um pouco de falta de bom senso. Nós precisamos alcançar o equilíbrio entre as duas, e a palavra de Deus é que nos dará a sustentação e as orientações de como conviver com a matéria de uma forma saudável e proveitosa. E esse alimento da palavra está sempre acessível. Por exemplo, aqui no SEJA, nas reuniões públicas e palestras como as de hoje, nos cursos que somos sempre convidados a frequentar, nos livros que os Espíritos de Luz não se cansam de nos enviar através das psicografias, e até mesmo no Evangelho do Lar, algo tão fácil de se fazer que deveríamos incorporar no nosso cotidiano diário. Já que alimentamos o nosso corpo diariamente, por que não fazer o mesmo com a nossa alma, que tem até uma maior importância, não é mesmo? Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença esta noite, que nos traz muita alegria, pois estamos aqui contigo, recebendo Teus ensinamentos, que tanto nos ajudam a modificar, a transformar, e que nos fazem caminhar mais seguros e mais fortalecidos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, e que envolva o Milton Menezes, pois preparou os seus estudos e vai dividir com a gente, que a gente possa escutar com o coração aberto, para que a gente possa se ajudar. Obrigado, Senhor. Obrigada, veneranda. Graças a Deus. Tem canetinha? Tem, né? Tem canetinha? Tem canetinha? Bom, Deus, uma boa noite. Mais ou menos, né? Foi mais ou menos, né? Meus irmãos, boa noite. Melhorou. É uma alegria muito grande para mim sempre estar aqui com vocês, né? Agora, nesses encontros onde a gente procura trazer as reflexões sobre os temas que normalmente nos sugerem, e sempre eu procuro trazer uma reflexão, procurando trazer muito para o nosso dia a dia, para a questão do comportamento, para as nossas reações, para o entendimento de alguns desses conflitos e problemas do fenômeno humano, porque é a nossa área também de reflexão nesses anos todos, né, de onde a gente vem dedicando uma observação atenta, não só da questão da psicologia e do comportamento, mas principalmente quando a gente introduz uma visão
da dimensão espiritual do homem nesses comportamentos, nesses conflitos, né? E aí sempre o pessoal acaba me pedindo para falar sobre temas relacionados à psicologia e tal. O de hoje eu fiquei com um pouco de dificuldade, quero confessar a vocês, né? Um pouco de dificuldade porque eu não sei se é um tema assim que realmente pudesse ter, enfim, mas problemas familiares. Porque, de um modo geral, a gente, né? Mas como a gente está estudando, né? E a gente não tem... Mas o que foi? Não entendi. Você está rindo, né? A gente não tem muitos problemas familiares, mas, né, eu pensei assim, bom, pelo menos como a gente está estudando, vamos pelo menos estudar, né? Uma coisa que dá distante. Porque aqui, que é uma casa abençoada pelo Senhor, a gente não tem esses problemas. O pessoal lá fora costuma ter esse tipo de problema, né? Então, a gente vai estudar para poder, de repente, ajudar o povo lá fora, né? Para entender esses conflitos, né? Eu costumo dizer que nessas situações, nesses casos, nesses tipos de problema, não é uma questão de quem tem ou quem não tem. É qual que a gente tem. Qual que a gente tem, né? Porque todo mundo tem uma família normal, cheia de problemas, né? Cheia de conflitos, cheia de dificuldades, né? Vocês também, né? Então eu posso ficar tranquilo, né? Não precisa pedir para levantar a mão para não constranger, né? Porque nós temos tantos problemas familiares. Por quê? Por que então os conflitos familiares, e hoje a gente observa cada vez, não é cada vez mais, mas a gente vem acentuando a nossa observação sobre o efeito que tem, não só, vamos dizer assim, a evolução social, enfim, comportamental, vamos dizer, psicológica, do conceito de família, ou seja, as relações familiares, elas vêm se modificando muito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, trazendo então novos desafios para todos nós. Aqueles conceitos de educação, de convívio, que talvez valessem na década de 50 do século passado, hoje já são questionados por várias questões culturais, sociais, e aí quando a gente introduz a dimensão espiritual, também pelas questões espirituais. O que está acontecendo para que essa leva de espíritos que começa a reencarnar no orbe, né, no nosso planeta, venha trazendo desafios muito maiores em termos da educação, da formação moral, da orientação, né, mostrando realmente que nós temos hoje um grande desafio, né, em relação a ressignificar o conceito de família e qual é o papel da família nesse processo nosso de desenvolvimento espiritual. Então, o objetivo é a gente poder refletir sobre alguns desses problemas. É claro que, né, a gente não vai aprofundar, porque isso daria realmente margem para um estudo muito mais detalhado, profundo, até porque são tantas as alternativas, tantas as possibilidades, tantos problemas que têm causas e consequências tão distintas que, enfim, né, a gente nunca vai esgotar um tema como esse. Mas, de um modo geral, a gente poder falar sobre os principais aspectos que nós normalmente observamos nos problemas familiares. E aí, principalmente, quando a gente vai abordar esses problemas dentro da questão da família e pensando numa visão espírita de homem, ou seja, numa visão que coloca a dimensão espiritual. E mais do que a dimensão espiritual, ou seja, considerando a questão da realidade do espírito, para nós é considerar também a lógica da reencarnação. A lógica da reencarnação, a questão dessa hipótese de trabalho, né, esse conceito que nós levamos em conta no treino espírita, como sendo um fenômeno natural, ela é fundamental para nós entendermos os principais conflitos que nós passamos, não só individuais, mas também aqueles familiares, que é o nosso foco hoje aqui. Só que, de um modo geral, nós tendemos, os espíritas, de um modo geral, tendem a fazer uma avaliação, num primeiro momento, a meu ver, às vezes superficial e, às vezes, generalizada de uma forma até simplista, vamos dizer assim, de que os nossos conflitos familiares, eles estão normalmente associados a uma questão de resgate do passado. Então, normalmente, a gente tende a olhar os problemas que nós temos no núcleo familiar como uma questão de um resgate de uma relação falida do passado, de algum tipo de comprometimento. E, evidentemente, essa é uma das questões que estão presentes nos conflitos familiares. Mas a gente tem observado que a boa parte desses conflitos, ele se remete à necessidade nossa, individual, de desenvolver algum aprendizado, desenvolver algumas virtudes, algumas qualidades quando nós lidamos com a família, no núcleo familiar, né? Porque se esse tipo de problema familiar ele traz algum nível de sofrimento,
dentro de uma visão espírita do sofrimento, esse sofrimento ele nunca é punitivo. Nós não estamos sofrendo com um filho difícil porque a gente está sendo punido porque foi negligente e abandonou um filho no passado. Quantos de nós às vezes não acreditam nisso, né? Ou então porque fez alguma coisa com aquele filho, então por isso que aquele filho retorna como sendo um grande desafio. Mesmo isso sendo verdadeiro em algumas situações, mas se é uma situação de sofrimento, o grande motivador, a grande lógica do sofrimento numa visão espírita é o aprendizado. Nós não sofremos para ser punidos. Nós não estamos sofrendo das nossas vicissitudes, sejam físicas, emocionais ou relacionais, por conta pura e simples de uma punição de algum tipo de erro do passado. Isso é uma visão simplista e é quase que ingênua do processo de desenvolvimento espiritual. Nós sofremos porque, de alguma forma, ainda enfrentamos dificuldades de olhar para aquela situação com um olhar diferente. Olhamos para a situação com olhos antigos ainda, que a gente vem, às vezes, cristalizando ao longo de várias vidas, nos acostumando a reagir e a nos comportarmos de uma determinada forma diante daquela situação. E a gente continua repetindo. E aí, então, hoje, quando aquilo se transforma num problema ou num sofrimento, isso é um sinal da vida de que alguma coisa nós precisamos mudar na forma de nos relacionarmos, de lidarmos com aquela situação. Porque dependendo do nosso nível de consciência, uma situação pode ou não ser um problema. Então, enquanto eu não tenho uma consciência da minha dimensão espiritual, do sentido da vida, inclusive, eu vou ter reações e me comportar de acordo com essa visão, que eu chamo de caráter. Caráter aqui eu não chamo, na minha visão, de bom ou mau caráter, né? Caráter, para mim, é a forma como nós vemos a nós mesmos, na visão de eu que eu tenho, a visão do eu, não do eu, né? Do eu. A visão do eu. A visão do eu, a visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho do mundo e como eu me relaciono com o mundo. Isso é que eu chamo de caráter, é o que nos caracteriza, é aquilo que nos torna o que nós somos. E por isso que cada um de nós é diferente. Por isso que quando a gente fala de comportamento e tende a falar sobre processo de transformação, de reforma íntima, de mudança, é muito difícil porque para cada um de nós a história é diferente. Para cada um de nós um aspecto é mais relevante do que o outro, porque ao longo das vidas a gente vem tendo experiências completamente diferentes. Então, adoro canetinha, gente. Nossa. Então, quando... Oi? Eu já faço de propósito, né? Porque toda vez eu faço isso, né? Esse é um problema da psicologia, um problema de lateralidade, né? Eu nunca sei para que lado que é, e nunca errado, né? Enfim... Quando a gente pensa, então, nessa visão espírita de homem, e aí nessa visão do caráter que nós estamos falando, então, nessa visão... Então, isso aqui é um ser humano, né? Imaginando que esse é um ser humano e considerando a dimensão espiritual, na visão espírita de homem, nós somos, então, compostos dessa nossa dimensão física, do corpo físico, desse nível de consciência do ego, da realidade material do corpo físico. Nós somos também formados por uma dimensão da nossa essência espiritual. Mas numa visão espírita de homem, principalmente no Livro dos Espíritos, Kardec, ao perguntar aos espíritos, os espíritos vão trazer então uma outra visão, uma visão que amplia a visão da ciência tradicional e das religiões tradicionais, que é, além do corpo físico e da dimensão espiritual, a dimensão intermediária, semimaterial, etérea, plástica, etc., que é o perispírito. Então, esse conceito de perispírito que vai nos ajudar a entender muitos dos problemas que nós temos, e em particular hoje a questão dos problemas familiares. Porque muitas vezes, em função daquilo que nós vivemos, como nós reagimos e os estímulos que vêm do meio ambiente, das pessoas, das situações, esses estímulos que vêm do meio, eles são processados pelo nosso ser como um todo, pelo nosso psiquismo. E nós, então, reagimos e respondemos de acordo com essa estrutura que nós temos, que é o que eu estava chamando de caráter. Então, dependendo da forma como eu me veja, como eu vejo o mundo e como eu me relaciono com o mundo, eu vou estabelecer um tipo de reação, um tipo de comportamento. Vou estruturar uma forma que me parece razoável para buscar o objetivo da vida. E então, dependendo da forma que eu vejo a mim mesmo, o objetivo da vida vai mudar.
Se nós pensarmos, então, lá no início dos tempos, quando nós estávamos no início da nossa jornada no planeta Terra, qual era a nossa principal necessidade? Isso mesmo, né? Isso mesmo. O que era? Qual era a nossa necessidade? Sobreviver. Então, para sobreviver, o que a gente precisava? Comer, beber, se abrigar, transar, ninguém nem sabia por quê. Aliás, tem hoje que a gente nem sabe por que também faz, né? Então não era tão antigo assim. Mas eram necessidades básicas, porque a gente se via, eu costumo dizer que nesse momento a gente se via, a nossa visão de nós mesmos era de tubo digestivo. A gente só comia e expelia, né? E sobreviver a isso, a gente ia comer e expelir. A noção que nós temos de nós mesmos é essa, naquele momento. Então, isso faz com que eu me relacione com o mundo de forma que o mundo é um provedor da minha necessidade. É por isso que Joana de Ângeles vai dizer que, no início dos tempos, a nossa estrutura psíquica, ela é basicamente egocentrada. Ela é egoísta. Porque eu preciso realmente buscar entender a minha necessidade, porque senão eu morro. É fundamental, inclusive, para a sobrevivência, mas isso estrutura uma visão do mundo e uma visão de mim mesmo, onde eu me relaciono com o mundo como o mundo tendo que abastecer a minha necessidade. E isso, então, determina uma forma de a gente pensar. Com essa visão, a gente começa, então, a se relacionar com o meio e a gente vai criando, então, formas e vai desenvolvendo isso. Daqui a pouco, então, a gente inclui não só a minha necessidade, mas a necessidade daqueles, de alguma forma, que eu tenho na minha família. Pessoas, então, da prole, das que dependem, por exemplo, do sustento, mesmo que seja um rudimento de amor, mas já há uma necessidade quase que instintiva de manter essa prole, de preservar, de proteger. Então, também já não basta só atender a minha necessidade, mas daqueles que estão sob a minha guarda, mesmo que eu não tenha a noção exata disso naquele momento, mas vejo que são rudimentos da consciência desse tipo de papel nosso no núcleo familiar. E esse é um dos fundamentos que também orientam a finalidade e o nosso papel na família. A questão da responsabilidade sobre a orientação inicial daqueles seres que, de alguma forma, são colocados na nossa vida. Mesmo que a gente não se dê conta disso, mesmo que a gente não considere essa lógica da reencarnação, o fato é que, independente de a gente crer nisso ou não, é isso que, de fato, quando nós consideramos isso, acontece. Isso não depende de crença. É algo que, desde o início dos tempos, nós estamos observando. Quando a gente coloca essa questão espiritual e a questão da reencarnação, isso vai assumir, então, uma outra proporção. Porque aí já não é só mais a questão de sobrevivência dessa prole, é também de poder ser capaz, quando nós hoje entendemos dessa forma, de receber também espíritos que tem também as suas experiências anteriores, tem as suas necessidades de desenvolvimento espiritual, tem missões e projetos a realizar nessa vida e que nós, muitas vezes, vamos receber para começar a dar a base de sustentação para esse projeto. Então, vejo que, independente daquela visão inicial, de que, às vezes, um problema familiar, ele representa um resgate de uma relação falida do passado, muitas vezes os nossos conflitos estão exatamente na melhor condução de como facilitar para que aquele indivíduo, um filho, uma filha, enfim, às vezes um companheiro ou uma companheira difícil, a sustentação necessária para que ele possa efetivamente desenvolver todo o seu potencial de crescimento. Não como uma responsabilidade nossa pelo desenvolvimento em si desse potencial, mas de criar as condições fundamentais, básicas, para que realmente essa pessoa possa desenvolver esse projeto. E normalmente nós fazemos isso por duas coisas, ou por culpa, ou por amor. Então, às vezes, receber um filho difícil, um espírito que tem um endurecimento, receber no seio da família, como forma de dar a base inicial, fundamental, para que enfrente, às vezes, os seus desafios, situações desafiadoras na vida, para que possa crescer, aprender, é um gesto de amor. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso e é claro e é compreensível porque é humano, nós resvalamos pelo desgaste, pelo esforço, pelas dificuldades de poder levar a cabo esse projeto. E nos sentimos então às vezes cansados, revoltados, frustrados. Por que normalmente nós nos sentimos frustrados quando estamos lidando, por exemplo, com um problema familiar em relação aos filhos, por exemplo? Por que nós normalmente nos sentimos frustrados? É assim, vocês viram que eu falo devagar, né? Quando eu faço uma pergunta e demora para vocês responderem, senão eu mesmo respondo. Por que a gente fica tão frustrado quando a gente tem um problema, por exemplo, na condição dos filhos? Porque a gente não consegue fazer por eles. Seria tão bom, né? Talvez para nós.
Porque pode ser para eles não, né? Pode ser que não seja possível. Então, por que nós nos sentimos frustrados? Porque nós nos acostumamos, e isso nós temos um grande problema da psicologia tradicional, de uma culpabilização dos pais. Uma culpabilização dos pais. Porque se a gente não considera essa dimensão espiritual, depois eu volto na questão da frustração, se eu esquecer, você me lembra? Quando a gente considera essa questão, não considera a questão da dimensão espiritual, o indivíduo hoje, dentro da ciência tradicional, ele é fruto de duas fontes, né? Ou é a natureza ou é a cultura. Ou seja, ou é a questão genética, ou seja, a partir do nascimento. Então, tanto papai como mamãe. Isso aqui é um óvulo, isso aqui é um espermatozoide, ok? Na hora, então, que mamãe e papai fornecem esses elementos básicos para formar a primeira célula daquele indivíduo que vai desenvolver e vai nascer, então, se constituindo no primeiro indivíduo que vai ficar independente, autônomo a partir do nascimento, a ciência tradicional vai dizer que tudo aquilo que vai acontecer com esse indivíduo, seja no campo físico, seja na questão da personalidade, ou é uma questão de carga genética, ou seja, aquilo que de alguma forma está vindo nos cromossomos, que vai, né, fazer aquela composição, e isso é fato. Se não é pela genética, é pela cultura, ou seja, o processo que nós chamamos de socialização primária, ou seja, naquele primeiro momento, no início da primeira infância, onde então os pais estão no processo de educação, qualquer que seja ela, tendem a imprimir naquele indivíduo as características da sua personalidade. Como se então esse indivíduo fosse uma tábula rasa e que então vai adquirindo e estruturando a sua personalidade a partir primeiro dessas duas grandes fontes, das pessoas mais significativas da sua primeira infância e depois dos valores sociais, de um modo geral. A educação formal, os valores da cultura, do país, etc. Então, vejam, isso hoje há um consenso na ciência, e, na verdade, é uma combinação das duas coisas, não é nenhuma ou outra, é uma combinação das duas coisas. Mas veja que o problema que a gente estava falando é que isso gera uma culpabilização dos pais, porque se não é pela genética, é pela educação. Então, tudo aquilo que vai acontecer com esse indivíduo ou naquele problema familiar vai ser, então, uma culpabilização, uma culpa dos pais. É por isso que muitos pais, diante de um problema, diante dos filhos, o que é que eles costumam dizer? É bom que aqui ninguém tem esse problema, por isso que onde foi que eu errei? Quantos de vocês já falaram, não? Quantos de vocês já ouviram os outros dizerem isso, né? Onde foi que eu errei? Como se a gente entendesse, então, que se há um problema no nosso filho, na conduta dele, na adolescência difícil, uma transgressão, um comportamento agressivo, foi nossa responsabilidade. Ou porque nós fizemos alguma coisa errada, ou porque deixamos de fazer alguma coisa. E é natural, né? Porque de alguma forma, como nós temos nesse processo, essa fragilidade do ser ao nascer, nós ficamos realmente com a sensação de que nós é que produzimos aquele corpo, né? E que então também vamos ser responsáveis pela condução da sua personalidade. Então também vamos ser responsáveis pelos problemas que vão surgir nesse trato. Agora, quando a gente olha para a diversidade das pessoas e como a gente reage aos problemas que nós temos familiares, nós vemos que isso, muitas vezes, não tem relação, por exemplo, com a questão da genética e da educação. Quantos de vocês não conhecem, por exemplo, alguns conhecem, eu por conta do aspecto profissional conheço vários casos, gêmeos univitelinos, quer dizer, têm a mesma carga genética, teoricamente o mesmo tipo de cultura, e são pessoas completamente diferentes, trazendo traços de personalidade, características completamente divergentes. Conflitos, às vezes, entre irmãos, que não se justificam em relação a, por exemplo, um ambiente familiar, às vezes harmonioso, amoroso, atencioso, cuidadoso. E filhos, então, que têm, às vezes, verdadeiras rixas, chegando, inclusive, às vezes, aos extremos da agressão, ou às vezes até às questões mais extremas de, enfim, atentados. Eu uma vez atendi uma família, um rapaz de uma família muito, muito normal, cheio de problemas, né? Enfim, né? Daquelas normais, né? Os problemas normais de uma família. E ele falou assim, eu preciso tratar isso porque a minha vontade é matar meu irmão. Outro dia eu me dei conta porque eu consegui numa briga física, eu fiquei numa posição vantajosa em cima dele, eu comecei a apertar o pescoço dele, e aí eu me dei conta do que eu estava fazendo, e eu me apavorei com o que eu estava vendo, com o que eu estava sentindo.
Quando eu vi os olhos dele esbugalhados, e eu falei, o que eu estou fazendo? Eu podia ter matado meu irmão ali, um irmão menor. Ele tinha uns 20, o irmão devia ter uns 16, 17 anos. Como então explicar isso, né? Por conta das diferenças de educação. É claro que quando a gente vai colocar a visão espiritual e a lógica da reencarnação, nessa visão, ao longo das reencarnações, como a gente, ao viver tudo isso, a gente vai processando todas essas experiências do nosso perispírito, quando a gente morre, quando a gente desencarna, o que acontece com a gente? O que muda na gente quando a gente desencarna? O que muda? Nada. A gente perde o corpo físico, mas continua vivo. Continua tendo pensamentos, continua tendo vontade, continua tendo memória, continua tendo sentimentos, continua se relacionando. A gente só perde o corpo físico. Então, a gente continua com toda essa estrutura e com tudo aquilo que a gente vivenciou até o momento daquela nossa morte, e a gente se transforma, então, em um ser sem corpo, mas que mantém ainda aquela mesma estrutura. A gente vira um fantasminha. Alguns ficam alegrinhos, outros ficam brabinhos, né? Dependendo do tipo de história, dependendo do tipo de visão que a gente tenha do mundo, a gente vai levar isso para o plano espiritual. Tem gente que fica imaginando, né, que a gente vai desencarnar, sai assim meio atordoado, vestes amarronzadas, né? Aí é recolhido para aquela pleiade de espíritos, né? Levado para um aeróbus e leva para o nosso lar, não é isso? Não é bem assim, né? É claro que em alguns casos sim. Joana de Anjos fala isso. A maioria de nós não tem a consciência da escolha das nossas experiências de uma próxima vida. A maioria de nós é arrastada pelo mecanismo automático das nossas necessidades àquela experiência que nós precisamos. Ou seja, quando então eu trago com essa característica, mas eu tenho em mim a necessidade do desenvolvimento e crescimento espiritual, eu então vou me aproximar para uma nova encarnação daquele papai e daquela mamãe que inclusive tem a carga genética necessária para o meu processo naquela vida. Então, o processo da reencarnação, ele não começa na concepção. Ele começa na hora que energeticamente nós vamos começar a nos aproximar, principalmente de mamãe, porque é ali que nós vamos começar uma conexão para, inclusive, por aquela carga genética que mamãe e papai vão poder oferecer, vai gerar um corpo que vai ser o útil e o importante para o meu processo de crescimento. Então, mesmo nessa questão que a psicologia, numa visão materialista, evidentemente que a visão da psicologia e da psiquiatria são materialistas, que fala da genética e da cultura, isso é verdade, mas é uma meia-verdade porque o processo mesmo genético, ele está sendo presidido pela necessidade do espírito. Então, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para vocês. Vou começar pela má, né? A má notícia é que se é assim, né? Não podemos mais acusar mamãe e papai pelos nossos problemas familiares. Porque, se é assim, então nós é que estamos nos aproximando e atraindo as necessidades, aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos para o nosso processo de crescimento. A boa notícia é a mesma, né? Porque se é assim, nós então estamos caminhando para aquilo que nós efetivamente precisamos naquela vida. Então, isso quer dizer que nós estamos no corpo certo, na família certa, na profissão certa, no país certo. Vamos mudar o tema? Não, né? Não, né? E na casa espírita certa. Nós nos aproximamos e vamos atrair, então, aqueles seres que, de fato, nós podemos ter, então, aquelas desavenças do passado. E Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, os problemas que às vezes a gente tem com os filhos e que aparecem numa determinada idade, e a gente vai assim, mas por quê? Por que então, a partir de uma determinada idade, aquele garoto que era tão bonzinho, que me beijava, que me dava boa noite, que me dava copo de água, imagina, quando chega naquela idade boa, de 13, 14, 16, né? A gente, quando acorda, ele está rindo, quando vai dormir, está dando coice, a gente não sabe o que foi que aconteceu durante o dia, porque a gente não estava lá, né? Às vezes é quando acontece durante a noite. E aí a gente fala assim, deve ser os obsessores, né? Então o obsessor que vai pagar a conta toda, né? É o obsessor, e está influenciado, né? Hoje ele está tomado, está dominado, né? Então é isso. Então não pode nem falar com o sujeito. Por quê?
Porque naquela idade, que é justamente o período em que a reencarnação está encerrando o seu processo na adolescência, claro que não tem uma data limite, um ano limite, mas essa fase da adolescência é onde se encerra o processo reencarnatório. A reencarnação, que começa antes da concepção, ela só vai terminar na adolescência. Por isso que tem aquela fase que é crítica naquele ser. Por quê? Porque ele está começando a desenvolver uma autonomia efetiva e ele vai trazer, nesse momento, as principais características que ele traz do seu passado. É por isso que aí, então, muitas vezes havia um conflito e uma contradição daquele traço que ele trazia na infância. Às vezes, revelando uma outra faceta completamente diferente. Por quê? Porque é ali, então, que ele começa a estar apropriado das suas características do passado, dos seus valores, da sua forma de ver o mundo, do traço de caráter que a gente estava falando. E é por isso, então, que nessa hora, por que dessa hora? É porque aqui, quando ele está na barriga da mãe, ele está desenvolvendo o básico do corpo. Quando ele nasce, desenvolve uma autonomia para poder respirar sozinho, comer e digerir sozinho, mas ele precisa ser alimentado. Aí ele vai precisar, então, começar a caminhar, desenvolver o raciocínio para poder começar o aprendizado. Vejam que todas essas etapas que a psicologia do desenvolvimento estuda são etapas de apropriação do espírito do novo corpo. É por isso que, então, ele vai acompanhando o desenvolvimento do corpo, que é possível para expressar a realidade do espírito. É apenas na adolescência, em torno dessa idade, é que o espírito vai estar trazendo as suas características principais. E é por isso que, normalmente, aí nós temos, então, grandes problemas familiares. Eu vou focalizar hoje, basicamente, os problemas com filhos, tá? Porque problemas familiares a gente poderia falar sobre vários, né? Problemas de relacionamento, conjugal, né? Que não é um problema hoje, né? A gente não tem muito problema com isso, mas com filhos hoje eu vou falando sobre essas coisas, o pessoal vai rindo, eu fico sempre na dúvida, né? Você deve lembrar da novela, né? Agora, a novela, né? Deve ser na novela. Eu nem sei o nome da novela de agora. Como é que é o nome da novela? Né? Tem uns dias era assim, né? Que agora virou semanas era assim. Porque toda vez que eu vejo, os dias eram assim, né? São as semanas eram assim, porque, né? Meses assim, né? Então, por que nessa hora nós temos problemas? Normalmente por conta da nossa frustração. É porque nós tendemos a achar que nós somos responsáveis por esse desenvolvimento e numa determinada hora, esse indivíduo, e hoje cada vez mais cedo, ele começa a demonstrar um tipo de autonomia, um tipo de enfrentamento que põe em terra esse nosso poder. O poder de chegar, enquanto ele é pequeno, a gente pode chegar e vem para cá, vai para lá, vai dormir, troca de roupa, vai tomar banho, né? A partir de um determinado ponto, e hoje, volto a dizer, cada vez mais cedo, as crianças fazem, mas por quê? Só mais um pouquinho. Eu não quero. Eu aprendi lá que, na verdade, eu não posso aceitar. Outro dia eu ouvi isso do meu filho tem 7, eu tenho um filho mais novo de 6 para 7 anos, vai fazer 7 agora. Eu ouvi na escola que, na verdade, eu não sou obrigado a fazer tudo que você disse. Cala a boca e vira para frente, né? Porque, de alguma forma, claro, na escola está aprendendo sobre autonomia, sobre isso, são valores que eu prezo, por isso que está lá, enfim, mas que faz com que, de alguma forma, ele também coloque e me coloque numa condição de poder encontrar forma de educação, de poder dizer o meu motivo, a minha autoridade, porque ele só tem 7 anos e tem coisas que realmente ele não é capaz de discernir, mas revela um espírito que tem, e isso ele faz um enfrentamento muito na boa, não é aquele agressivo. Tem, né, crianças que já revelam, né? A gente vai lançar um livro agora em setembro, na Bienal, que é um livro infantil que tem uma parte para adulto, né? É um livro espírita, que chama O Rei de Todo Mundo. Daquelas crianças que desde o início demonstram serem ditadores. Rei de todo mundo, se sentem os reis. No convívio com os colegas, querem sempre dizer que vai brincar. Quando não brinca, a brincadeira não agrada, ele sai da brincadeira, leva a bola embora, acaba com o jogo, né? E em casa são aqueles que fazem com que os pais às vezes fiquem escravizados nesse domínio, criando então grandes problemas. Por quê? Porque a gente esquece que, apesar de ter lá 5 anos, 6 anos, 7 anos, são espíritos. E aí a nossa frustração é que a gente fica com aquela sensação de que se eles fizessem, ou se de alguma forma eles seguissem o que nós estamos falando, eles seriam muito mais felizes, não sofreriam, seriam protegidos. Só que nós esbarramos nessa grande dificuldade. Espíritos que já trazem a sua bagagem. Então, é claro que se eu trago, por exemplo, na minha bagagem, um padrão de insegurança, por exemplo, de pouca autoconfiança,
na relação inicial com essa família, eu posso ser uma pessoa tímida, insegura, não consigo tomar iniciativas, não faço relacionamentos sociais e problemas na escola. Por quê? Porque é um espírito que traz na sua bagagem uma história que se reflete aqui no seu comportamento. E a gente, então, como pais, olha para isso, e é um problema muitas vezes, porque às vezes afeta rendimento escolar, convive com irmãos, e a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos o recurso, né? O recurso às vezes adequado para tratar isso, mas porque não percebemos que, na verdade, estamos lidando com pessoas que são diferentes. Eu costumo dizer que o grande problema, o grande aprendizado que nós temos nos problemas familiares, nós como alma, como espíritos, o nosso grande desafio é aprender a conviver com a diferença. Porque você imagina, se é difícil para nós mesmos já mudarmos aquilo que a gente já reconhece como sendo inadequado, que a gente precisava melhorar, imagina quando a gente envolve um parceiro ou uma parceira. Imagina quando a gente envolve filhos. Cada um deles trazendo a sua história. Eu costumo dizer que quando um filho entra numa família, a dinâmica familiar muda como um todo. Quantos de vocês não têm essa experiência? Um marido, uma mulher, tem um filho, vida normal, chega um segundo filho. Muda totalmente a dinâmica da casa, o casal começa a brigar, começa a criar um tipo de rivalidade. Eu tive um cliente há uns 2 anos atrás, a partir do momento que teve um segundo filho, a dinâmica do casal mudou de tal forma que o marido chegava para ela e falava assim: eu não detesto esse moleque. O moleque tinha 6 meses. E ela, dividida, sem fazer, mas ele só tem 6 meses, e ele não consigo, eu sei que sou pai, mas eu olho para ele. Tive agora, recentemente, uma cliente chegou para mim e falou assim: eu tenho que falar uma coisa para você que eu nunca falei para ninguém. Eu tenho uma filha de 30 anos, tenho 2. Tenho uma filha de 30 anos que hoje mora comigo. Eu olho para ela e falo assim: eu não amo essa menina. E eu nunca falei isso para ninguém, porque ninguém vai entender isso. Eu falei: eu entendo. Eu entendo. Porque nós temos uma tendência a falar assim: mas se é mãe, como é que não pode? Então, amar o seu filho. E tem gente que fala: não, a gente ama tudo igual. É mentira. A gente não ama igual. Eu tenho a pessoa um filho que foi meu amigo predileto na guerra dos 100 anos, né? Combateu comigo, matamos inimigos juntos, ele me salvou a vida. Ele vem hoje como meu filho. Eu olho para ele e falo assim: putz, esse garoto é o meu garoto, né? Aí vem o outro, que foi o que me apunhalou pelas costas, e vem como filho. Fala assim: esse entojo aí que não dá certo, né? A gente ama, é claro que a gente ama, porque tem alguma coisa que naturalmente faz com que a gente se dedique, mas tem coisas que são diferentes. A forma de tratar vão ser diferentes, porque se eu tenho um filho puramente seguro, eu tenho que dar estímulo. Se eu tenho um desses que é mais agressivo, que é ditador, ele precisa de limite. E a gente ter o equilíbrio e a visão para poder dosar isso é muito difícil, porque nós estamos também movidos pelos nossos sentimentos. Imagina então, se nós trazemos essa nossa bagagem, e a gente encontra então um filho, como eu coloquei agora aqui, que lá no passado dele tem uma história onde ele foi morto, por exemplo, por nós. Quando eu como pai chego e falo assim: cala a boca, e claro pai, claro, né? E eu não sei por que esse garoto tem medo de mim. Porque a gente, sem querer, ainda tem aspectos daquela que está no nosso psiquismo, na nossa forma de agir, na nossa forma de atuar. E às vezes, mesmo quando a gente não percebe, nós podemos estar disparando no outro reações que nos surpreendem. Do convívio, achar que de alguma forma, e quando eu falei da culpa, né? Muitas vezes, então, para a gente traz algum tipo de culpa, às vezes não, e às vezes não necessariamente é com aquela pessoa, com aquele filho, com aquele espírito. Algumas vezes a gente sofre, tem problemas familiares, porque a gente percebe ali uma situação que é semelhante a uma que a gente já se sentiu culpado. Então não é com aquela pessoa, não é com aquele espírito daquele filho. Mas, por exemplo, se eu tenho uma experiência de vida passada, onde abandonei um filho e me senti depois muito culpado por conta disso, hoje, quando eu tenho um filho, que pode ser outro, eu tendo a me sentir também extremamente responsabilizado, culpado, superprotetor. Não é porque necessariamente eu tenho uma culpa com aquele filho, pessoalmente um débito com ele do passado. É a minha estrutura psíquica que quer olhar aquela situação, reage com aquela culpa. Fazendo com que, então, às vezes, a gente, movido pela culpa, perca a possibilidade de ver um momento em que a gente tem que colocar limite, que a gente tem que dar não. A gente tem dificuldade de colocar não.
O grande problema das nossas frustrações é porque, de alguma forma, parece que, principalmente quando eles começam a ter entendimento e os problemas familiares surgem, é porque simplesmente eles não conseguem fazer aquilo que a gente acha que é o melhor. Por isso que eu digo que aprender a conviver com a diferença não quer dizer aceitar as diferenças no sentido, aceitar sim, mas concordar com as diferenças, né? Eu faço a diferença entre o que é aceitar e o que é concordar. Aceitar sempre, porque é como ele é. São as características que aquela pessoa tem, é a bagagem que ele traz, é os limites que ele tem, enfim, é o que ele é. Quando eu lido com isso e aceito, eu fico com muito mais facilidade de poder lidar com ele. Não quer dizer que eu vá concordar com tudo que ele faça. Isso muda para que a gente possa ter uma interação muito mais saudável quando nós temos problemas, por exemplo, no campo dos filhos. Mas normalmente nós achamos que nós é que temos essa responsabilidade, ou então por conta da nossa prepotência, a gente gostaria que ele fizesse o que a gente quer, não é isso? E aí a gente fala aquelas pérolas, né? A gente não, o pessoal lá fora, porque aqui ninguém fala isso, né? Noites em claro ao lado do berço. Agora, pontinho, 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 não é isso? Né? O que é o pontinho, pontinho, pontinho? Noites em claro ao lado do berço. Agora você tem que andar com quem eu quero. Vai ter que chegar na hora que eu acho que é melhor, para segurar. Aí a gente racionaliza, porque é a segurança, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, né? Ou então a gente fala pior, né? Aqui não, o pessoal lá fora costuma fazer isso, né? O dia que eu faltar, você vai dar valor. Quer dizer, olha a ameaça, né? Quer dizer, você tem que me perder para você poder me ouvir, né? Ou então uma pior, que é uma maldição, né? Você também vai ter um filho. Um filho igual a você. E aí você vai ver. Não é isso? Por quê? Porque são formas de a gente tentar sensibilizar, mas no fundo a gente está falando assim, faz o que eu estou falando. E tem gente que fala, chega assim, mas Milton, mas não é óbvio? É, para quem? Para você. Para ele não. Mas não seria melhor? Cinco minutos. Menos um pouco, e eu fui agraciado aqui com 2 minutos. Eu sempre brinco com o pessoal aqui por causa dos 5 minutos, né? Mas eu não posso falar nada, porque o pessoal às vezes deixa eu falar meia hora depois. Não, porque é brincadeira, viu? Então a gente fala essas coisas com os nossos filhos, porque a gente tem aquela impressão de que aí chega a falar assim, mas não é o bom senso? Eu falei, tá, é o bom senso, mas quem disse que ele tem bom senso, né? O senso comum não quer dizer que aquela pessoa ainda tem, às vezes até porque não tem aquele valor, não tem aquela compreensão. E às vezes tem e pensa diferente. E aí quando a gente lida com isso, a gente tem que aprender que muitas vezes o caminho da negociação, da comunicação, ele vai desafiando, e cada vez mais hoje, vai desafiando a gente encontrar meios diferentes para poder atender às necessidades dessas almas. E a gente tem que tomar um cuidado, que tem algumas coisas, às vezes tem umas modas, né? Então agora tem o processo das crenças índigo. Crianças cristais, né? E agora tem esmeralda, deve ter pérola, deve ter não sei o quê, né? Que fica parecendo, então, que aí tem uma leva de espíritos especiais, que são aqueles, então, que vieram para mudar a ordem da educação. Mas, às vezes, nós estamos lidando com espíritos extremamente autoritários, prepotentes, arrogantes, que vêm e que, de fato, estão mudando a nossa forma de olhar a educação, evidentemente. Por quê? São espíritos, muitas vezes, combativos, que enfrentam. Não quer dizer que, necessariamente, por serem índigo, eles sejam especiais como espíritos. A gente fica achando, e aí a gente fica assim, o meu é índigo e o seu? O meu é cristal. Ah, não, mas o meu é rubi, de não sei quantos quilates. Ah, bom, né? Aí o nosso orgulho fica por conta de, então, quem tem o filho que é, né? A gente tem que tomar cuidado, porque, na verdade, o processo da família, e é por isso que Kardec fala nesse início, os espíritos respondendo a Kardec, por que então os filhos nascem com essa fragilidade inicial? Questão 282 do Livro dos Espíritos, né? 385, fala sobre isso, né? Esse momento é aquele adequado porque é onde aquele espírito está mais receptivo para receber as instruções, as influências, justamente da educação. Por isso que a psicologia fala e é verdade. Mas não quer dizer que determina aquilo que o espírito vai ser. Porque da mesma forma que nós podemos passar valores bons, isso vai combinar com aquilo que ele traz, com aquela bagagem.
E se a gente não se preocupa em oferecer boas influências e negligencia isso, a gente pode também potencializar um aspecto negativo. Mas às vezes os filhos já trazem uma bagagem tão positiva que eles que são inspiradores para nós. Quantos de nós já não tem experiência como essa, que lida com um filho que tem uma hora que fala alguma coisa que a gente fala assim, de onde ele tirou isso? Eu vou contar para vocês um caso pessoal. Normalmente o pessoal fala, não fala, caso pessoal não deve falar na tribuna, mas eu vou falar. Eu estava passeando com meu filho, esse filho, nós estávamos numa praça, eu estava levando um lugar que era da minha infância, e tinha um chafariz, um lago, e cheio de moeda, né? O pessoal joga moeda para dentro. E ele falou assim, vamos jogar uma moeda para fazer pedido? Falei, vamos embora, né? 6 para 7 anos, falei, tá permitido, né? Vamos lá. E ele estava nas últimas semanas, isso já faz algum tempo, estava nas últimas semanas falando de ganhar na Mega Sena, porque ele queria ganhar dinheiro para eu deixar de trabalhar. Falei, coitado, ele não sabe mesmo com o dinheiro, eu vou continuar trabalhando, que eu não consigo largar isso, né? Mas tudo bem. E eu falei assim, ele vai jogar o pedido, ele vai pedir o dinheiro da Mega Sena, pedir para ganhar na Mega Sena. Então tá, eu dei moeda para ele, ele ficou de costa, aí ele jogou assim. Agora joga a sua, aí eu joguei. Aí eu falei assim, e aí, pode falar o pedido agora? Posso? Qual foi o pedido? Eu falei, bom, vai pedir, falar Mega Sena, né? Eu pedi para que Deus desse aquilo que for melhor para nós. Eu falei assim, eu vou pedir a Mega Sena, né? Eu vou pedir a Mega Sena. De onde esse garoto tira isso? Então, nessa hora, eu olho para isso e falo assim, esse é o meu amigo da Guerra dos 100 Anos. Mas exige um tipo de atenção, um tipo de cuidado, né, um tipo de orientação que é aquela que está me desafiando. E às vezes não vim tanto à palestra para poder estar com ele, coisas desse tipo, porque para cada um de nós temos no problema familiar um grande desafio de aprendizado pessoal e do aprendizado naquele grupo de espíritos. Kardec fala isso, para a gente encerrar, fala isso em Obras Póstumas, que todos nós temos sempre 3 grandes dimensões na nossa vida de desafios. A do indivíduo com ele mesmo, a do indivíduo na família e do indivíduo na sociedade. Alguns de nós têm missões para a sociedade, são aquelas pessoas que têm trabalhos que vão afetar a vida de várias pessoas, e às vezes até com o sacrifício da sua vida familiar e pessoal. Mas o desafio individual e da família todos nós temos, porque todos nós nascemos numa família, que a gente gosta ou não. E essa família é aquela que está trazendo também a experiência de um aprendizado das diferenças, da aceitação, da troca, do amor, da responsabilidade sobre o nosso papel de educadores ou de filhos, enfim. Os problemas familiares são um grande desafio para o aprendizado, principalmente nós lidamos com espíritos diferentes de nós, que têm desafios de crescimento como nós, e que nós temos um papel, grande oportunidade na vida atual de conseguir avançar com eles. Na maioria das vezes não são resgates só do passado, são grandes oportunidades de auxiliar as missões de cada um, as nossas e as deles. Muita paz.